Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite a todas. Então, o Frei me incumbiu de passar esse encontro hoje sobre o Frei Bernardo. Aí eu vou tentar da menor maneira possível. Então, para a gente iniciar com a nossa oração, eu vou cantar um refrãozinho que vai ser uma frase que a gente vai estar na leitura dos Fioretti de hoje. Eu vou cantar aqui vocês vão lembrar do refrão. Meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo, eu vou rezar. O amor não é amado, o amor não é amado, eu vou rezar. Meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo, eu vou rezar. O amor não é amado, o amor não é amado, eu vou rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua divina consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom, eu não vou ler o trecho do caderno, não sei se todo mundo teve oportunidade de ler. Vou fazer uma pequena explanação aqui no início e depois eu vou ler só um trechinho dos Fioretti, que é o que fala da conversão do Bernardo, né? Então hoje a gente vai falar do primeiro companheiro de São Francisco, que foi Frei Bernardo de Quintavalle. Eu não pesquisei por que desse nome de Quintavalle, talvez porque, na verdade, fala que ele nasceu em Assis, né? Em Assis. Então eu não sei, não pesquisei direitinho por que de Quintavalle, se é alguma cidadezinha, provavelmente é alguma cidadezinha de origem dele. Mas Bernardo foi o primeiro companheiro de São Francisco. E num livro que o Frei Gilberto me passou aqui, ele começa citando uma semelhança de Frei Bernardo com Santa Clara, quando se trata da origem dos dois. Tanto Santa Clara, né, que era da família da nobreza, né, ou seja, família rica. Bernardo também era uma família também, não sei se era da nobreza, mas era de família rica também, tinha grandes posses também. E era, segundo o livro aqui, era uma pessoa culta também, inclusive formada em direito canônico e civil na época. Mas, então, Frei Bernardo foi esse primeiro companheiro que veio a entrar na ordem logo no início, né? Ainda São Francisco estava sozinho, por volta de quando São Francisco estava mais ou menos por quase 2 anos da sua conversão, que Frei Bernardo já estava observando, que Bernardo, né, estava observando a vida de Francisco. Francisco, na época, estava sendo tido como um louco, né, andando todo esfarrapado, tinha acabado de abandonar tudo para poder viver no meio dos leprosos, né? E Bernardo ficou encucado a observar, né? Começou a observar em Francisco que ali tinha alguma coisa a mais, né? Não era uma loucura qualquer, como a sociedade da época julgava.
Então ele começou a observar essa rotina de Francisco, seus quase 2 anos, mais ou menos, da conversão de Francisco. E Bernardo também teve uma das grandes características que marcou após ele ter entrado para os franciscanos, foi a sua radicalidade. Ele procurava, né, imitar em tudo aquilo que São Francisco fazia ou pedia, né, tanto é que no seu processo de conversão, quando ele resolveu abandonar tudo, ele falou, né, que queria observar à risca, na radicalidade, tudo aquilo que o pai Francisco lhe orientava. Então, Bernardo foi um dos primeiros aí também, quando Francisco começou a enviar seus companheiros em missão, ainda não tinha chegado a 12, eles eram, acho que 4, foram cada um para um lado, e Bernardo chegou aí para, se não me engano, acho que Bolonha, na Itália, fazer missão em Bolonha, quando eles eram só 4. Depois, quando eles eram 12, fez esse número simbólico, né, biblicamente simbólico, falando assim, dizendo, quando eles se tornaram 12, que eles foram a Roma a primeira vez para poder pedir aquela aprovação da primeira regra, que eu acredito foi aquela que se perdeu, né, que foi acredito eu também, todos os outros estudiosos franciscanos falam que eram nada mais do que o Frei Gilberto fala que é um copiou e colou da Bíblia, trechos da Bíblia, que era essa regra de São Francisco. Porque São Francisco, ele queria nada mais, nada menos que viver o Evangelho de Jesus Cristo na sua radicalidade, quase que ao pé da letra, vamos dizer assim. Ao pé da letra, vamos dizer assim. Aí eu vou ler um trechinho aqui do Fioretti, para não alongar muito e ler muitas coisas, que é um trecho bem mais conhecido da história de Francisco e Bernardo. Inclusive, ele termina com essa frase, meu Deus e meu tudo, que eu acabei de cantar no refrão. Esse trecho, tá, quem tiver o livrinho aí, né, tá na página 10, de Frei Bernardo de Quintavalle, primeiro companheiro de São Francisco. Está no primeiro livro de Fioretti de São Francisco. Então, Fioretti, como a Tinês estava me perguntando, são histórias que tem lá, tem seu fundo de verdade, sim, mas tem muitas coisas fantasiosas nesse Fioretti. Por exemplo, aquela história que o Frei Gilberto já contou sobre, quando a gente chegar no Frei Junípero, da história do Frei Junípero e o pé de porco, aquela história também está nos Fioretti. E assim como outras histórias fantasiosas. O que quer revelar, por exemplo, no caso do Junípero, a humildade. E no caso de Frei Bernardo, a radicalidade, a fidelidade a São Francisco. Então, vou começar a ler aqui um trechinho, 1 página e meia. O primeiro companheiro de São Francisco foi Frei Bernardo de Assis, aqui já chama Frei Bernardo de Assis, que se converteu desse jeito. Estando ainda São Francisco em roupa secular, embora já tivesse desprezado o mundo, e andando todo desprezível e mortificado pela penitência, enquanto era tido por muitos como estulto, e como louco era caçoado e afugentado com pedras, e com lama pelos parentes e pelos estranhos. E ele passava com paciência por toda a injúria e todo o escárnio como se fosse surdo e mudo. Bernardo de Assis, que era dos mais nobres, dos mais ricos e dos mais sábios da cidade, começou a considerar sabiamente em São Francisco o desprezo tão excessivo do mundo, a grande paciência nas injúrias que ele fazia há mais de 2 anos. Tão abominado e desprezado por todas as pessoas, parecendo cada vez mais constante e paciente. Começou a pensar e a dizer consigo mesmo, não pode ser de modo algum que esse Francisco não tenha uma grande graça de Deus. E assim convidou-o à tarde para jantar e se abrigar. E São Francisco aceitou. Jantou com ele naquela tarde e se hospedou. E então, isto é, Bernardo pôs no coração que queria contemplar sua santidade. Por isso mandou aprontar uma cama no seu próprio quarto, no qual sempre ardia uma lâmpada de noite. E São Francisco, para esconder sua santidade, logo que entrou no quarto, jogou-se na cama e fez que estava dormindo. E Bernardo, semelhantemente, depois de um tempo, começou a roncar forte, como se estivesse dormindo, muito profundamente. Daí São Francisco, acreditando de verdade que Bernardo estivesse dormindo, saiu da cama no primeiro sono e se pôs em oração, levantando os olhos e as mãos para o céu, e com grandíssima devoção e fervor, dizia,
meu Deus, e dizendo isso e chorando fortemente, ficou até de manhã, sempre repetindo, Deus meu, e mais nada. E São Francisco dizia isso contemplando e admirando a excelência da divina majestade, que se dignava condescender com o mundo, que parecia, e pelo seu Francisco pobrezinho dispunha dar remédio de salvação de sua alma e dos outros. Por isso, iluminado pelo Espírito Santo, ou por um Espírito profético, prevendo as grandes coisas que Deus deveria fazer através de sua ordem e considerando a sua insuficiência e pouca virtude, chamava e rogava a Deus que com sua piedade e onipotência, sem a qual nada pode, e uma palavra, e fragilidade humana, que não se pode a fragilidade humana, suprisse, ajudasse e cumprisse o que ele não podia por si mesmo. Vendo Bernardo pela luz da lâmpada os atos devotíssimos de São Francisco e considerando devotamente as palavras que dizia, foi tocado e inspirado pelo Espírito Santo para mudar sua vida. Então essa é a história ainda continua ainda um pouquinho. Aí passando essa noite, muito interessante é que Bernardo, já observando essa santidade em Francisco, né, já estava planejando, eu vou colocar no meu quarto que eu quero observar mais de perto esse santo. Então, fingiu que estava dormindo, e Francisco também fez a mesma coisa, né, fingiu que estava dormindo para poder se pôr em oração. Então, ele, achando que Bernardo estava dormindo, se levantou e passou a noite toda em oração. O trecho continua aqui, logo cedo de manhã, após Bernardo ter se levantado, Bernardo chega para Francisco e fala que tinha observado e tinha sido tocado fortemente pela vida de Francisco e resolveu abandonar tudo e seguir São Francisco. Aí que ele falou que queria obedecer e fazer tudo que, segundo São Francisco lhe ordenasse ou lhe pedisse. Então aí, segundo os relatos das outras fontes, Bernardo pegou seus bens, vendeu tudo e distribuiu o dinheiro aos pobres e vestiu o hábito da surrado de São Francisco e passou a seguir São Francisco ainda nas suas andanças. Então, sendo assim, Bernardo foi o primeiro, até então Francisco estava sozinho, mas foi o primeiro companheiro de São Francisco, a deixar tudo e entrar para a ordem. E os estudiosos do franciscanismo colocam o Bernardo como de fundamental importância também para atrair outros companheiros, para dar segurança ao movimento de Francisco. Né? Francisco estava convicto daquilo que ele queria, mas aos olhos daquela sociedade era como um louco, visto que naquela época muitos outros grupos surgiram, né? Inclusive muito semelhantes ao de São Francisco. Então, ao ver as pessoas observarem uma pessoa como Bernardo, né, uma pessoa inteligente, culta, de família, que também entrar para a ordem, eles viam nisso também como uma credibilidade para o movimento franciscano. E isso dava segurança para os outros que foram entrando também. Inclusive, tem um relato de Bernardo, quando ele foi numa das missões em Bolonha, inclusive em Bolonha, um padre observando a vida de Bernardo, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Francisco. As pessoas ficaram zombando de Bernardo, ficavam criticando, e ele mantinha sempre o sorriso. Chegava a jogar lama nele, pedra, torrões, as crianças ficavam fazendo chacota, as pessoas ficavam empurrando, assim como faziam com Francisco nas praças. Fizeram com Bernardo também em Bolonha. E esse padre, observando Bernardo, também viu que tinha algo a mais de santidade naquele homem. Assim como Bernardo tinha observado em Francisco, esse padre também, se não me engano, chama Guido, observou em Bernardo. Segundo os relatos, esse padre Guido também veio a entrar na ordem, depois de um tempo também veio a falecer na ordem. Mas não se sabe se é verídico esse fato. Segundo um livro que eu li aqui, cita isso. Então, Bernardo realmente ele foi bem radical mesmo. Eu acho que era uma característica bem forte dos primeiros companheiros, principalmente esses 12, essa radicalidade. Eu acho que é isso que deu credibilidade ao movimento francisco e também que sustentou o carisma também após a morte de São Francisco. É claro que no sustento desse carisma
teve fundamental importância também Santa Clara, né? Santa Clara, que também foi um pilar com a morte de Francisco, inclusive até os primeiros companheiros, né, ficaram meio que perdidos e sempre recorriam a Santa Clara para se aconselhar, para saber o que eles deveriam fazer, que rumos que eles deveriam tomar. Mas também os novos também se apoiavam nos primeiros companheiros e Santa Clara. Então, por isso que Frei Bernardo, sendo o primeiro, até vários trechos das fontes franciscanas fala que Francisco tinha um grande apreço por Bernardo por justamente ser o primeiro. Então era chamado até as fontes chamam Bernardo de o primogênito de Francisco, né? Como se fosse um filho, né? O primeiro filho de Francisco, né? Então Bernardo aí, a gente, usando a palavra de hoje, tinha moral com São Francisco no começo. Até algumas outras fontes também chegam aqui no caderninho, até chega a citar também que Bernardo pode também ser considerado como um cofundador do movimento franciscano. E eu cito também como cofundador do movimento franciscano ao lado também de Santa Clara, apesar que Santa Clara veio um pouco depois, mas eu acho que Santa Clara também teve principalmente nesse ramo feminino, ela como sustentou também esse movimento também do início. A Santa Clara, a gente, pela história, antes dela entrar, ela já observava Francisco também, assim como Bernardo observou, né, durante um tempo, para depois tomar a decisão radical também de entrar no movimento. Então, Bernardo também é considerado como esse cofundador do movimento franciscano, ou também primeiro-ministro geral da ordem fundada pelo santo de Assis. Então, Bernardo é de suma importância, né, além de ser o primeiro, também por isso, pela sua radicalidade, pela sua fidelidade ao que Francisco pregava, que Francisco viveu. Tanto é que Francisco, quando estava próximo de sua morte, eu não vou recordar agora em qual trecho que estava, mas tem uma benção, Bernardo recebeu uma benção especial de Francisco, né? Que quando a Jacoba, Francisco chamava carinhosamente, fez Jacó, foi levar doces lá para Francisco, Francisco faz a seguinte frase: quem gosta desses doces é o meu primogênito Bernardo, mande chamá-lo. Aí alguém saiu para poder procurar o Bernardo. O Bernardo veio para poder... Francisco queria que ele provasse os doces, mas Bernardo não estava nem para os doces. Ele ficou muito assustado com o estado que o Francisco estava e tratou logo de pedir uma bênção para Francisco. Francisco já estava cego, né? Aí, segundo o relato, Francisco coloca a mão na cabeça de um frade, mas só que eu acho que era outro frei, eu acho que era, não vou lembrar o nome agora. Aí Francisco comenta: essa não é a cabeça do meu Bernardo. Aí depois muda de mão e abençoa Bernardo. Eu não sei se procede, não vou recordar agora se é também do Fioretti ou se é de algum outro escrito de São Francisco. Realmente minha cabeça não é boa para guardar citações. Então, às vezes eu lembro do relato, mas não lembro de onde saiu o relato. Mas basicamente é isso. E tem umas virtudes aqui que, logo no finalzinho do caderno, o Frei que cita aqui de Bernardo, algumas virtudes que é bom a gente evidenciar. O desprendimento material e a confiança na providência divina. Até tem um relato também que ele estava numa igreja, Bernardo e um outro companheiro, eles tinham sido expulsos procuraram abrigo numa pensão, não conseguiram abrigo, aí passaram a noite do lado de fora, embaixo de um telhadinho. Depois eles foram para uma igreja, e o padre dessa igreja estava distribuindo donativo para os pobres, e foi oferecer para Bernardo e também para o outro frei. E eles recusaram. Aí o padre fez o seguinte comentário: mas vocês estão mendigando aí, que observou os trajes deles, né, era como se fosse, tanto é que a ordem franciscana é uma ordem mendicante, né? Ou seja, andava literalmente como mendigos. E eles se recusaram. Aí o padre perguntou: por que vocês estão recusando? Porque a nossa pobreza ela é voluntária, diferente da pobreza daqueles outros pobres da época que eram praticamente forçada. Então, por isso que eles não aceitavam dinheiro. Também, por orientação de São Francisco, que eles não poderiam aceitar dinheiro. Então, eles foram admirados por isso também, nessa radicalidade
de confiar inteiramente na providência divina, até ao ponto de recusar doação em dinheiro. Outra virtude é fidelidade e paciência no seguimento do Evangelho. Eu acho que a fidelidade e a paciência, eu acho que uma característica principalmente desses primeiros companheiros de São Francisco, é que a gente não vê relato de que algum entrou, depois saiu, né? Principalmente desses primeiros. Então, realmente, a fidelidade era uma característica muito forte desses primeiros companheiros. Eu acredito que depois, quando a ordem cresceu muito, até o Frei conta que, eu não vou lembrar um ano, já eram 5.000 homens, capaz que muitos entravam e muitos saíam. Mas uma característica forte desses primeiros era a fidelidade ao Evangelho e ao seguimento do Evangelho, aos passos de Francisco. Outra virtude, generosidade concreta com os pobres e necessitados, e humildade e disponibilidade para a vida fraterna. Eu acho que é fundamental, né? Principalmente Francisco, que queria construir não só uma fraternidade ali entre eles, mas uma fraternidade universal. Então, com certeza, a vida fraterna era um marco tinha que ser um marco desses primeiros companheiros também. Eu acho que esse é um pouquinho, assim, as poucas coisas que se tem, né, também de Bernardo. Tem muito mais coisas que num livro que o Frei me passou sobre companheiros primitivos de São Francisco. Tem muito mais coisas, muito mais curiosidades, que se a gente for tratar aqui no encontro, eu vou ficar falando e ainda não vai dar, né? Mas aí ao final aqui tem algumas perguntinhas para ajudar a gente na nossa reflexão. Mas antes aqui, só um finalzinho aqui, lembrando que esse Bernardo, principalmente Bernardo e os outros primeiros 4, 5 companheiros, foram os que saíram primeira em missão com São Francisco, ou seja, formando os alicerces da ordem. Eles iam em algum lugar, com certeza atraía outras jovens, outros homens, e assim a ordem foi crescendo. Então, para nossa reflexão, tem aqui as 3 perguntinhas, e ao final, depois, para encerrar, a gente faz a oração, pedindo as virtudes de Frei Bernardo de Quintavalle. Então, são 3 perguntinhas. Quais bens ou hábitos precisaria desprender para seguir o Evangelho mais de perto? A segunda, como posso praticar generosidade em minha vida diária? E a terceira, Bernardo me inspira a perseverar na fé e na entrega a Deus? Aí fica aberto aí para quem quiser fazer algum comentário, ou comentar alguma coisa sobre a história de Frei Bernardo também, pode ficar à vontade. Aí a Penha pode, quem levantar a mãozinha, a Penha podia olhar para mim, que eu não sei como é que olha isso não. Ô, Gabriel, você podia repetir um pouquinho as 3 perguntas? Vou repetir. Tá aqui. Tá aí? Não, tá escrito. Colocou no chat. A Penha colocou aí, né? Você brilhou, viu? Nada. Você brilhou. A explanação foi muito boa. Eu coloquei as perguntinhas aí para verem, tá? Uhum. Eu vou falar primeiro aqui, então. Nessa pergunta 3 aqui, Bernardo me inspira a perseverar na fé e na entrega a Deus. Eu acho que essa perseverança, a fé, essa entrega a Deus, ela me recorda muito aquela passagem bíblica que Jesus fala que quando a pessoa pega no arado, ela não pode olhar para trás. Ela não pode olhar para trás. Né? Eu penso muito assim, eu acho que quando a gente assume uma missão, se for um chamado verdadeiro, autêntico, eu acho que a gente persevera. Acho que me inspira muito nesse sentido. Talvez o jeito de viver essa fé, o jeito da entrega, a missão muda, mas a fidelidade ela tem que permanecer. Principalmente porque o Deus é um só, o Evangelho é um só. Né? Então, eu acho que inspira a gente nisso. Ele me inspira nisso, né? A perseverar nessa fé. Uma missão, como diz o outro naquele filme, né? A missão dada tem que ser uma missão cumprida. Né? E eu acho que a missão é cumprida só quando a gente morre mesmo. Então, uma vez
assumir essa missão de viver o Evangelho nas suas várias formas, a gente tem que levar até o fim. Angelita levantou a mão aí. Ei, gente, boa noite. Gabriel, primeiro, parabéns, viu? Gostei muito da sua explanação aí. Muito bom. Nós estamos cheios. A gente consegue fazer os encontros, mesmo sem a presença do Frei Gilberto, né? Assim, porque, graças a Deus, a gente tem gente muito preparada entre nós. Né? Semana passada foi o Frei Clécio, que deu um show, e hoje o Gabriel. Então, obrigada e parabéns. E assim como hoje, né, que nós estamos cheios de talentos, né, na época de São Francisco também não era diferente, né, os irmãozinhos dele lá, os primeiros, cada um tinha um talento e tal. E aí eu queria ir para o primeiro questionamento que foi colocado, sobre a questão do que a gente tem que desapegar, né, quais os bens, como é que é a pergunta aqui? Eu não consigo ver, deixa eu ver. Quais bens ou hábitos precisaria desprender para seguir o Evangelho mais de perto? Puxa vida, que trem difícil, viu? Difícil demais. Aliás, né, eu já falei, São Francisco é um negócio, a gente segue de insistente, porque ou dificuldades. Porque ao mesmo tempo que ele é apaixonante, né, na radicalidade que ele se propôs a viver o Evangelho, eu vejo o quanto que isso é bonito, mas também é muito distante. Por exemplo, vou falar por mim. Por mais que eu amo São Francisco, né, eu falo, puxa vida, acho que eu tenho quase que nascer de novo para poder conseguir seguir, sabe, esse caminho. E aí, porque a gente é muito apegado, né, pequenas coisas, eu fico vendo aqui, deixa eu pegar minhas coisinhas, se pega minha caneta, eu já fico brava, porque aqui a caneta, né, se meu livro some, eu fico brava, né, assim, é tanta coisinha pequena, e a pessoa, né, eu estou anotando, assim, umas frases que eu acho que são marcantes, tanto na semana passada como hoje. Deixaram tudo e seguiram São Francisco. Eu acho que a gente tem que raciocinar o que é deixar tudo para mim. Né? E aí a gente não vai fazer isso, não vai tirar a roupa, rasgar a roupa na rua, sair seguindo São Francisco. Não, né? Acho que nenhum de nós está se propondo a fazer isso. Mas como que nós vamos deixar tudo? Aí eu fico pensando, né? Eu falo assim, eu acho que é cada dia um pouquinho assim. Se a gente conseguir, sabe, a cada dia se desprender mais do nosso eu, né, para poder absorver o Evangelho, porque o Evangelho é muito radical, né? Mas eu penso que hoje, para nós, não é necessário esse desapego todo de uma vez. Eu acho que a gente tem que ir fazendo aos poucos e fazendo o que a gente consegue, né? A Kátia colocou aqui, eu li enquanto eu estava falando, que é a questão do consumismo. Eu, por exemplo, sou extremamente consumista, né? Então, assim, é uma coisa que eu procuro, aos poucos, ir desapegando, sabe? Mas, assim, é em tudo, né? Eu acho que é nas relações, a gente quer fazer uma coisa, mas eu não quero sair da minha casa, eu tenho uma reunião hoje, mas se eu for, eu vou perder isso, vou perder aquilo. É feito de perda também, né? Fazer opções, né? E aí a gente vai tentando fazer isso no dia a dia, né? Outro dia eu fiz uma relação lá em casa de coisas que eu acho que tem que começar a fazer para poder mudando hábitos, né? Aí fui notando. E aí, quando você vai perceber, né, isso dentro daquela concepção, né? Tem que descascar menos, não, cascar mais e desembrulhar menos, né? Pensando na questão aí da casa comum,
E aí é um exercício mesmo, né? Um exercício. É uma coisa que a gente não está preparado, mas um pouquinho a cada dia. Se hoje eu estou tentando fazer isso, por dia, mudar um hábito, um só. Sabe? Se eu conseguir fazer isso, eu vou estar feliz. Na quaresma até que está dando mais ou menos certo, mas eu não sei se depois de passar a quaresma tem essa, sabe? Mas vamos tentar, né? Quando fala esse deixar tudo, acho que é aquilo mesmo que a gente comentou na semana passada, né? Deixar tudo, mas vamos deixar pelo menos o que eu me proponho. Deixar todo dia um pouco, para tentar, né, seguir o nosso Chiquinho aí, porque deixou uma missão difícil para nós toda a vida. É isso. Nancy? Então, ouvi Gabriel, muito bom sempre, né? E o que eu gostei muito é que torna a história assim, como se o companheiro de Francisco fosse o nosso companheiro também, né? Com uma familiaridade incrível, Gabriel. E aí você começa arrebentando, né? Cantando, que é o grande dom que Deus te deu. Parabéns, muito bom, 100%. Eu já gosto muito de te ouvir, né? Então, e aí quando você vem com essas perguntas, que são mais os puxões de orelha, né? Nessa primeira que a Angelita falou tão bem, eu acrescentaria assim, comigo, Angelita, não sei se vai ajudar as pessoas aí, quero falar de mim, não, quero falar uma dificuldade, porque da segunda pergunta, né, o como você pode fazer, alguma coisa assim, porque eu não estou olhando as perguntas aqui, eu já tenho uma caminhada aqui que a gente assiste umas famílias que têm grandes desafios. E eu vou nessas famílias na terça e na quinta. E hoje eu cheguei, era 6 horas, a hora que eu rezo o texto com a família, e aí eu fiquei assim, muito chateada comigo, porque uma das coisas que eu preciso perder, deixar de fazer e ser igual ao Francisco, é o famoso julgamento. Então, a gente adentra a casa do outro, igual eu fui hoje em 2 famílias, e ali você começa a avaliar e aconselhar e rezar para que a família tenha concepções que não cabem na formação daquela família, né? Mas por que você deixa a sua filha sair de casa toda hora? Quer dizer, será que tem ambiente para essa filha ficar em casa? Então a gente, e eu, como eu sou muito bravinha, assim, para falar, meio mãezona, acaba que eu dou quase que uma ordem na vida do outro, e isso para mim é um grande pecado hoje, né? É esse julgamento. Você vai para ajudar, mas você já vai ali imbuída de transformar a família naquilo que para você. Mas muitas vezes a família não está preparada. Outra coisa mais palpável na missão, porque quando a gente está na missão da gente, Deus vai empurrando a gente assim, ó, e colocando tudo nos caminhos. Mas uma dificuldade que eu ainda tenho, com referência a essa questão de bem, de roupa, não sei o quê, isso aí para mim é muito tranquilo, que eu já não é uma coisa que me agrada muito. Mas ainda eu tenho aquele hábito materno de ter as refeições, né? Em casa. E aí, quando você chega numa casa que você vê que não tem nada ali para cozinhar, nada, né? Então, o que eu sinto que eu tenho que desapegar esse grande critério para mim, que nem estou precisando, pelo contrário, né? Precisando alimentar, comer bem menos. Mas essa questão do dispor para o outro, quer dizer, aquilo. Será que eu preciso almoçar e jantar? Não, mas a minha janta é quem vai servir, né? Então, porque só esse negócio, igual o padre nosso aqui, o padre que chegou novo aqui, maravilhoso, ele falou assim: gente, quem estiver fazendo aí, usando da quaresma para fazer dieta, é pecado. Guardando de comer a carne, guardando dinheiro para depois fazer um churrasco depois na Páscoa. Pelo amor de Deus. Jane, você. Eu vou ser quase que repetitiva da questão que a Angelita falou muito bem, né, Angelita? Primeiro, parabéns, Jubilé. Você
É o máximo, Guilherme. Né? A música dele é muito gostosa e tudo, né? Passou muito bem o recado. Mas, assim, Angelita, eu acho assim que eu vou ser um pouco até repetitiva, mas eu acho que é um pouco, assim, é o desafio quase que de todo mundo que eu percebo, sabe? A questão do desapego, né? A gente acha que está desapegada, porque, por exemplo, eu falo assim, ô, gente, do que eu tenho que me desapegar? Minha casa é uma casa tão simples, não tem nada chique, né? O sofá está ruim, estraga a coluna da gente, enfim, não tem nada chique. Mas é quando a gente vai ver, a gente é apegada a tão pequenas coisas, né? Como você falou, Angelita, as mínimas coisas. Por exemplo, eu sou super apegada a meus livros, morro de medo de emprestar a pessoa não devolver. Olha só que absurdo, né? Aí a gente vê que a gente é pegado a um monte de coisinha, né? Assim, de bobeira mesmo, né? São coisinhas da gente. Agora, eu também acho, sabe, Angelita, que, assim, é como você falou, é um pouco de cada dia, é um pouco de cada dia, né? Nós não vamos conseguir essa perfeição, né? Não tem jeito. É um pouquinho de cada dia que a gente vai, melhora um pouquinho nisso, melhora um pouquinho nas relações, no dia seguinte você já cai, melhora um pouquinho naquilo, né, no dia seguinte. Eu acho que essa dinâmica da vida foi também um pouco dinâmica dos santos, né? De nunca se achar que está tudo bem feito, de nunca se achar que está tudo perfeito, né? Então, eu acho assim que é isso mesmo, sabe? Que é uma luta diária, é um desafio diário, e a gente anda uns passos para trás, de repente dá passos, anda uns passos para frente e, de repente, dá uns passos para trás, né? E eu queria só terminar falando só uma coisinha para vocês, que eu estava brincando com a Nancy. Você viu ontem, né? Uma live que o Frei Gilberto colocou, quem quisesse participar. Aliás, é um curso, né? Sobre a doutrina social da igreja. Muito bom, foi muito bom. Começou ontem e é uma vez por mês só também. E o moço que falou ontem, ele falou, explicou um pouco, até porque que o Papa Leão XIV quis escolher esse nome, porque ele foi muito fã do Papa Leão XIII, que escreveu a Rerum Novarum, né, esse documento. Então, ele leu todinho o documento para nós. Gente, eu nunca vi, esse documento foi feito em 1891. Eu nunca vi uma coisa tão atual, tão real, sobre a vida dos empregados, sobre a perseguição dos empregados nas fábricas, muito real, né? Então, nós estávamos discutindo um pouco isso mesmo, né? Se a doutrina social da igreja, que foi escrita pelo Papa, ninguém conseguiu, depois de 135 anos, ninguém conseguiu até agora pôr para funcionar, que dirá a gente, né? Que estamos nessa luta aí há muito menos tempo, né? Vamos dizer assim. Então, eu penso assim que a gente vai na luta mesmo de cada dia e que Deus nos ajude, né? Acho que é isso mesmo, né? Deus nos ajude. Tia Inês. Seu microfone, tia Inês. Ele é doido. E Gabriel, parabéns para você. Olha, eu ainda fiquei nessa primeira toda a vida aqui. Quais bens ou hábitos precisaria desprender para seguir o Evangelho mais de perto? Os bens eu não tenho nenhum, nem casa. Estou bem franciscanamente, dependendo dos outros. Agora, hábitos. Eu precisaria perder os meus hábitos de professora. É terrível. Professora não é fácil. A gente tem mania de ficar julgando, porque
de tanto você ver, olhar, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. A gente fica julgando. Ô, Tinesa, sua tá fugindo, não está aparecendo, parece que você está um pouco longe do telefone. Eu estou um pouco virada assim, esquisita. Mas então, eu tenho que perder esse hábito de professora, de ficar julgando certo e errado. Isso não existe na vida. Na vida não tem, não. Mas eu lembrei muito da live anterior do Dr. Fabrício, né? Falando sobre o ego. E desde a semana passada eu estou me posicionando assim, que eu tenho que verificar a quantas andam o meu ego. É isso aí. Franciscano não pode ter ego, não. Gente de fraternidade não pode ter ego. Eu tenho que perder isso. Tá? A tia Inês foi a última que que levantou a mão aqui. Eu vou falar um pouquinho também a questão da questão do desapego, realmente, viu, gente? Depois de você eu vou falar também um pouquinho. Na questão do desapego é complicado. Eu já desapeguei de muita coisa. Jane tem prova disso, né, Jane? Desapeguei mesmo, mas ainda tem muita coisa para desapegar. Que a gente acaba... Eu sou muito ligada à televisão, eu fico em casa, eu amo ver filme, ver série. Então, tem que desapegar um pouco disso. Mas também a condição física nos obriga a ficar um pouco parada, sabe? Isso é complicado. Mas a questão de desapego é o mais... A simplicidade, eu acho que eu tenho bem, sabe, a tranquilidade. Mas a questão de desapegar, tem muita coisa que ainda tem que libertar disso. É complicado mesmo. Gabriel, vai falar? Vou. É interessante, ouvindo os relatos de vocês, eu acho que logo no início foi falado que realmente a radicalidade de Francisco era muito grande. Realmente nós não vamos conseguir ser Francisco, né? Porque Francisco foi um só. Francisco foi um só. Ele viveu na radicalidade do seu tempo, assim como Jesus Cristo também foi um único, né? A gente pega os seus exemplos. Ninguém vai ser um outro Cristo, ninguém vai ser um outro Francisco, porque o tempo é outro, né? Apesar do Evangelho ser o mesmo, o tempo é outro. Aí o grande desafio nosso é de acordo com o nosso de Francisco, essa radicalidade de Bernardo, né, que conseguiu, lá junto com Francisco e os outros companheiros, viver essa radicalidade. Aí que eu vejo a importância, uma grande importância, e Francisco ressaltava isso, e eu acho que nós estamos aprendendo isso também, a importância da fraternidade. Porque a gente sozinho, a gente não vai aprender. Por exemplo, tem várias virtudes de Francisco, de outros companheiros. Ninguém de nós vai ter essas virtudes todas e nem é para ter, né? A gente não vai conseguir. Então, eu acho que o irmão perfeito, o frade perfeito, ou o irmão ou irmã de Santa Maria dos Anjos perfeito, cada um com a sua característica, cada um com as suas virtudes, cada um com suas limitações também, defeitos que a gente tem também, e é vivendo e aprendendo, mas não é fraternidade que a gente vai aprendendo, aprende uma coisinha hoje com um, aprende uma coisinha ou outro com o outro amanhã. Eu posso citar um exemplo, por exemplo, apesar de eu não conseguir colocar em prática ainda, uma coisa que me admirou muito no retiro, do Renato, por exemplo, isso é uma das coisas que a gente aprende na fraternidade, além de muitas outras coisas, né, que a gente pega e aprende com os irmãos, com as irmãs da fraternidade. Que 3 horas da tarde e 6 horas o celular do Renato toca. Ele para o que está fazendo, 3 horas da tarde ele reza o Pai Nosso, que é a hora da misericórdia, e 6 horas ele reza o Ângelus. Isso para ele, aquilo me tocou muito, porque ele, a gente sabe como ele é atarefado,
e mesmo assim ele coloca o celular para despertar, para fazer esse momentinho dele todos os dias. Com certeza deve ter os momentos dele de oração pessoal, mas esse é um momento que foi mais explícito. Então, é na fraternidade. Sozinho a gente não vai aprender como viver essa radicalidade no nosso tempo. Então, aí a importância da fraternidade, eu acho que a gente está aprendendo isso. Eu acho que com o crescimento dos núcleos, a gente vê que como é bom, né? Quando a gente se reúne, quantas coisas que a gente aprende, a gente sai de um retiro, por exemplo. Ou não só um retiro, mas um encontro, qualquer encontro que a gente vai, até os mesmos encontros dos núcleos, todo dia a gente aprende uma coisa nova. Todo dia algum irmão, alguma irmã ensina alguma coisa nova para a gente. Aí não existe ninguém mais sábio, igualzinho uma das grandes características de Bernardo, Francisco e dos outros irmãos é a humildade. A gente olha Antônio, por exemplo, Frei Antônio, que ele entrou caladinho na ordem, ninguém nem sabia que ele era padre, que ele era teólogo, e ficou na humildade. Bernardo também era doutor em direito civil e canônico. Também entrou e ficou humilde, não se fez maior do que ninguém. Então, acho que ninguém é tão uma frase que fala, ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender, e também ninguém é tão pobre de conhecimento que não tenha nada a ensinar. Então, todo mundo tem alguma coisa a ensinar e a aprender. E na fraternidade, a gente aprende muito isso. É que o Papa Francisco falava, né? Inclusive com a salvação, ninguém se salva sozinho. É claro que o encontro pessoal com Deus, cada um faz o seu individual, mas a salvação, a fraternidade é com os irmãos, com as irmãs. Sozinho não tem jeito. Alguém mais aqui na nossa contribuição? Rosimeire, seu microfone abre. Tanto botão, né? Boa noite, gente, paz e bem. Eu concordo plenamente que o desapego é o mais difícil, ainda mais vivendo nesse mundo capitalista, né? É o que mais nos desafia. Saber socializar os bens, os direitos, né? O acesso a tudo. Mas eu só queria chamar a atenção para a questão do Frei Bernardo, a questão de como foi importante a adesão dele, deu credibilidade àquele louco, àquela loucura que São Francisco vivia, né? Então, de ver como é difícil para a gente, às vezes, acreditar nas novas ideias, nas ousadas iniciativas, né? Quantas vezes alguém está iniciando algum projeto, iniciando alguma luta, e a gente fala, tá doido, isso não vai dar em nada, né? E a gente não se desprende para abraçar aquela ideia, para acompanhar e para acreditar. Então, o que me chamou muita atenção é isso, ele acreditou, ousou, se desprendeu do seu lugar de comodidade, né? E assim deu credibilidade à ação de Francisco e fazendo com que outras pessoas, vendo que um homem tão como Bernardo estava junto, né? Foi passando essa credibilidade. Então, junto da oração dele, é pedir que a gente possa acreditar no novo e se colocar a serviço desse novo, das utopias, né? Que a gente creia nas utopias e parta para lutar e para consolidar esse novo também no meio da gente. Mas é isso, paz e bem. Mais alguém contribuir com a gente? Nancy, você levantou a mão de novo? Sim. As duas últimas falas aí me deu vontade de registrar uma angústia, assim, algo que eu levei para o retiro, não era o momento de falar, mas assim, por estar mais distante e com o desafio da fraternidade, quando o Gabriel fala aí que é importante a fraternidade, Gabriel, eu estou assistindo, assim, nosso mundo está diferente e tem espiritualidades e movimentos que alavancam a multidão
e tem outros que a gente não consegue chegar, saber como garimpar, diria assim, os nossos irmãos fraternos, né? A nossa fraternidade. Mas uma coisa que eu fiquei a pensar nesse tempo, com referência ao assunto de hoje, dos companheiros, né? Que o que chamou a atenção, como você falou, Gabriel, foi a conduta ali do Francisco, dele passar uma noite em oração, né? Então, o que eu percebo, eu sinto falta, pessoalmente, assim, é que a gente tivesse também na fraternidade uma rotina ou de oração, ou de condução da vida, alguma coisa assim, que fosse mais uniforme, que fosse uma identidade da nossa Santa Maria dos Anjos, sabe? Eu não sei se eu conseguir, eu ainda vou amadurecer mais essa ideia, até o encontro em setembro, Deus quiser, a gente vai talvez ter a oportunidade de falar um pouco da fraternidade. Mas como eu sei que nós aqui já temos uma intimidade aqui, né, já conhecemos todos assim do grupo, eu quis falar, porque quem sabe vai sair de vocês aí algo nesse sentido, né? Porque eu acho que isso uniformiza, e o ser humano parece que ele precisa de uma rotina, igual você falou também do rapaz lá do encontro, que tem os horários dele de oração, né? Então, eu até já falei isso um pouco com o Frei Gilberto, mas de maneira mais leve, e ele falou, mas lá tem os pilares, né? Que é aquele primeiro encontro nosso, os pilares da ordem Santa Maria dos Anjos. Mas eu acho que tinha que ser alguma coisa mais assim, pontual, né? Rezar um Pai Nosso, 2 horas da tarde, sei lá. Brincando, né? Estou falando assim, vai aparecer. Obrigada. Jane. Vou falar só uma coisinha assim para finalizar novamente, dentro disso que a Rosimeire falou também. A gente fica pensando assim, quantas pessoas naquele contexto, né, da época de São Francisco acharam que ele era um louco, né, Gabriel? Nossa Senhora, o que ele está fazendo, pelo amor de Deus, é uma loucura. E a gente vem aqui para os tempos modernos, né, no nosso contexto, tem muitos loucos por Cristo, tem muitos loucos por Francisco, tem muitos loucos. Gente, quando eu falo a palavra louco, entre aspas, né? Não é louco porque é uma loucura, não. Louco porque você se dispõe a seguir um ideal, a seguir um projeto de vida, e aí as pessoas que não entendem e que não são adeptas disso, normalmente as pessoas acham que são loucas. Olha, eu fico pensando, Gabriel, no dia que Frei Gilberto deixou a província de Santa Cruz, o quanto que não chamaram ele de louco, né? Frei Gilberto é doido o que ele está fazendo, mas ele depois, ele sabia o projeto que ele queria, ele sabia onde ele queria expandir, ele sabia onde ele queria crescer. Por quê? Porque ele tinha e tem um ideal, que é o ideal franciscano, né? Então, muita coisa não deu certo, né? A gente acompanhou desde o início, né, Gabriel? Muita coisa não deu certo, porque a vida é isso, né? Você vai tentando, vai palpando, não dá certo, você começa novamente e tudo. E hoje, quando a gente vê esses, parece que 21 núcleos, não sei, formados, né? A gente vê assim, gente, como que a loucura, né, dentre aspas, do Frei Gilberto, expandiu dessa maneira. E aí eu também me reporto também ao Renato, né? Renato é um cara estudado. Renato parece, se eu não me engano, ele é físico, químico, um negócio assim, não me lembro bem mais, a formação dele. Eu fico pensando quantas pessoas da família dele e de Juiz de Fora também não chamaram ele de louco, porque ele é um grande estudioso de Francisco, ele abriu mão de tudo que ele podia nessa vida, até de ter filho, para poder desenvolver aqueles projetos que ele tem lá na favela, em Juiz de Fora, e fazer tudo o que ele faz, né? Então, eu fico pensando assim, os loucos existiram e ainda existe, né? Eu acho que também, às vezes, a nossa família deve achar que nós somos tudo meio louquinha também. Louca por esse ideal franciscano, né? Isso que eu queria falar. Ainda tem muita gente
seguindo esse ideal que muitas vezes sai do formato capitalista, sai do formato moderno, né, dessa sociedade tão consumista que leva tudo a questão do lucro, e quando vê a gente entrar por esse viés, fala assim, aquele povo lá está louco e está seguindo outros loucos, né? É isso que eu queria falar um pouquinho. Ai, nós estamos com 7 minutos para 9 horas. Eu vou só parabenizar o Gabriel pela explanação dele. Pode sim, só aguardar um pouquinho. Aqui a explanação do Gabriel foi muito boa. E formatando, eu não participei semana passada, mas formatando para publicar, eu vi que a reunião de ontem, semana passada também com o Clécio, ficou muito boa. Não, foi muito boa mesmo. Ficou boa. Aproveitar, sabe? Não, eu gostei demais. Então, e agora também, viu, gente? Parabéns, Gabriel. Muito bem. Bom que a gente pode contar, né? Então, pode falar, Cida. A Cida falar? Quando a Jane fala que Francisco foi louco no tempo dele, né? Quantos seguidores, né, ele tem hoje, né, no nosso tempo? Ele foi corajoso, né, quando ele se propôs, né, a mudar a sua vida radicalmente, né? Quando a Jane falou também que o Frei largou tudo, pode ter sido chamado de louco, né, naquela época. Quantos seguidores ele tem hoje nesses áudios que assiste? A gente nem sabe o alcance que vai, né, essa evangelização que ele faz também, né? Então, assim, a gente tem exemplo de ter coragem também para mudar de rumo, né, mudar de atitude. Mas é aos poucos que a gente vai fazendo. A coragem não chega assim, né, de uma hora para outra, né? A coragem vai dos desafios que a gente vai vencendo, aí a gente toma a coragem, né, eu tenho que mudar e tenho que arriscar, né? A vida é um risco, né? E a coragem é difícil, mas um dia a gente chega lá. Então, esses corajosos da vida aí, né, que faz a gente acreditar que é possível ainda, né? Mesmo no mundo tão turbulento que a gente enfrenta, ainda precisamos loucos, né, que ajuda a gente a enxergar uma luz no fim do túnel, né? É só isso que eu queria partilhar. Eu e a Penha, né, loucura, largamos o Betinho com tudo e viemos para cá. E eu não me arrependo, Jane, graças a Deus. Pois é, eu me lembro como se fosse, quer dizer, já se foram 16 anos, né, lembrando hoje. Eu lembro quando a gente veio, o Frei Gilberto, eu, o Rodrigo, chegamos lá em Rosada Limeira, sentamos na praça, no bar, eu acho que o bar nem existe mais, sentado lá, e observando a cidade que a gente ia morar. É aqui que nós vamos amarrar nosso jegue. E viemos de Malicuia e estamos aí até hoje. É claro que a gente não sabe os desígnios do Espírito Santo, né? A gente tinha é claro que boa parte daquilo que a gente pensou se concretizou, mas também boa parte daquelas coisas o Espírito Santo soprou para o outro lado e nos guiou para um outro caminho, que é o que a gente está vendo hoje. Mas os desafios continuam sendo muito, mas no início foi bem difícil. A Jana, mas a Penha acompanhou bastante aí. Teve momentos de muita tensão, de muito que a gente achou que não, agora não vai dar não, vai acabar. Mas estamos aí, é um louco seguindo outro louco, né? Francisco seguiu um louco que chamava Jesus, né? A gente seguindo um louco que chama Francisco, uns loucos seguindo outro louco que chama Frei Gilberto, e assim vai. É isso mesmo. E outros loucos não seguirão um dia, quem sabe, né? Quem sabe. E lá vai seguindo, Cida, a fraternidade lá vai crescendo. Pois é. Os núcleos então, estão mostrando a quantidade. Que é exemplo do Frei Bernardo, né, que a gente possa viver essa radicalidade e pedir a Deus a cada dia essas virtudes. Então, para a gente terminar nosso encontro, agradecer a todos pelas palavras. A grande maioria de mulheres, eu vi que entrou o Jair e o Alexandre, mas fomos 3 homens. Então tá bom, não me deixaram sozinho no meio das mulherzadas. Então tem uma oração, quem tiver com o livrinho aí, no finalzinho, tem a oração pedindo as virtudes de Frei Bernardo de Quintavalho, para a gente poder encerrar nosso encontro. Aí eu vou lendo aqui. Deus Altíssimo e bom, que escolhestes Frei Bernardo como o primeiro a seguir Francisco,
Dá-nos a coragem de reconhecer a tua vontade, mesmo quando ela nos chama a caminhos novos. Concede-nos a sabedoria de escutar tua palavra, o discernimento para distinguir a verdade do Evangelho e a generosidade para repartir nossos bens com os pobres. Que, como Bernardo, saibamos colocar-te em primeiro lugar, sem temer perder prestígio, segurança ou riquezas, mas confiando inteiramente em ti. Faz-nos discípulos corajosos, capazes de sermos os primeiros a responder, para que outros também encontrem em nós testemunho de fé e confiança em teu amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos.